Palavra de Deus, a nossa última ministração da série Além dos Escombros. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6, ou conecte o seu sabre de luz, para que você possa nos acompanhar nessa última ministração. Neemias capítulo de número 6, verso de número 15. Neemias 6, 15. Todos os irmãos acharam? Eu gosto de papel, de caneta, sei como a pastora Leonor, de escrever, marcar. Diz assim o texto: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção de nosso Deus que fizemos esta obra. Até aí. 52 dias. O livro de Neemias tem 13 capítulos. Ele relata a história de um homem, que é o nome que dá-se o nome do livro, Neemias. Esse tinha nascido dentro da própria Babilônia, porque já se faziam 140 anos que Nabucodonosor tinha entrado, destruído Israel, destruído Jerusalém, destruído Judá e trazido todos aqueles que eram necessários a ele para ser escravo na Babilônia. Alguns foram servir no palácio, se tornaram de uma linhagem especial que servia no palácio. E Neemias, então, deve ter sido dessa geração que servia no palácio, porque ele se torna uma das funções mais importantes, como se fosse uma espécie de ministro de Estado. Ele é copeiro do rei. Morava no palácio, estava lá, até que um dos seus irmãos, Anani, que estava já morando em Jerusalém, vai visitar a ele no palácio, na fortaleza de Suzã. E quando chega lá, Neemias se interessa pelo que está acontecendo, conta as notícias do que está acontecendo lá. O que é que está acontecendo? E ele conta que o povo está vivendo uma grande miséria. Estão passando necessidade, falta comida, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados, não tem segurança, não tem nada que seja animador. Uma desgraça, uma miséria total. Porque os muros representam isso: segurança, uma economia estável, respeito, justiça. E eles estavam sem isso. Aquilo mexe dentro do coração de Neemias. Ouvir que a cidade do grande Deus está naquela condição mexe com ele. Então, ele vai orar. E ele se agarra a uma promessa de Deus. Uma promessa de que Deus pode mudar aquela condição. Então ele se dispõe a fazer. Ele está disposto a fazer, a mudar a condição. Ele não vai ficar só criticando, comentando, opinando. Tem gente que é esperto pra caramba em dar opinião. Não, Neemias agarra a promessa e decide fazer alguma coisa.
Então ele vai até o rei. E ali ele tem sucesso. O rei permite que ele vá. E dá a ele cartas e condição para ele ir. E ele poder restaurar os muros. É quando ele diz: a boa mão de Deus é comigo. Ao chegar em Jerusalém, ele reúne os líderes. E ele declara para os líderes como que Deus foi com ele até ali. E ele diz: o Deus que me trouxe até aqui é o Deus que nos dará êxito, nos dará sucesso. Deus vai fazer. E ele então começa a obra, a construir os muros, mas os inimigos se levantam. Sempre tem gente do contra. E ele diz: o nosso Deus pelejará por nós. Lembrai-vos do Senhor, porque o Senhor que fez é o Senhor que faz. E durante 52 dias eles trabalham com muitas adversidades, até que finalmente a obra é concluída. Nesses 13 capítulos, eles estão divididos em 3 blocos. Do capítulo 1 ao 7, você tem propriamente a construção dos muros. Do capítulo 8 ao 10, você tem a consagração do povo, a renovação da aliança do povo com Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 13, você tem a dedicação dos muros, a confirmação da aliança, a volta de Neemias à Babilônia para conversar com o rei, talvez ele foi levar a carta de demissão, e a volta dele. E aí no capítulo 13, você vê que o povo entra em desordem. Mesmo que as pessoas envolvidas na obra, preste bem atenção nisso, estejam com um bom coração, envolvidas no propósito, determinadas em fazer algo para o Senhor, agarrados a uma promessa, debaixo da mão de Deus, movidos pelo êxito que o Senhor nos proporciona, preparados para qualquer guerra, porque sabe que o Senhor pelejará por nós. Mesmo assim, nada impede de nós termos problemas. O capítulo 13, depois do sucesso de ter construído os muros em 52 dias, o povo ter sido restaurado ao Senhor, a economia ter sido restaurada, tudo funcionando na mais perfeita ordem, Neemias dá um pulinho ali na Babilônia, quando volta, está tudo virado de cabeça para baixo. Por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Porque nós estamos lidando com gente. Mesmo que a boa mão de Deus esteja ali, é gente que está ali. Por mais que a gente saiba que o Senhor nos dará êxito, é com gente que a gente lida, sempre. E o interessante é que, às vezes, nós temos o hábito, todos nós aqui, de colocar a culpa das coisas sempre no outro. Quando a gente está pregando, e fala assim: olha, Deus vai te exaltar, aquela pessoa que muitas vezes o diabo usa para falar de você, vai cair por terra, Deus vai te levantar. Parece que a palavra é toda para você, você é o único certo, perfeito e justo nesse lugar, e todo mundo é contra você. Vocês já pararam para perceber que parece que está todo mundo errado, só você certo? E você esquece que você também é gente. Quem foi que disse que você não fala de alguém?
Quem foi que disse que você também não erra? Quem foi que disse que você também não tropeça? Quem foi que disse que você também não faz o que não é para fazer? Todos nós. Todos nós. O povo de Israel, irmãos, passou 400 anos escravo no Egito. 400 anos, mais de 400 anos. Carregando tijolo, de domingo a domingo. Levando chicotada dos egípcios. Apanhando. Os meninos dele, teve uma época que quando os meninos nasceram, que foi quando Moisés nasceu, mandou matar as crianças tudinho. Aí Deus decide libertar esse povo. Aí manda Moisés lá. Irmãos, Deus arrebenta com o Egito. São 10 pragas que acabam com a economia, com a saúde, com as pessoas, acaba. 10 pragas. E cada praga, irmãos, mais sobrenatural do que a outra. Quer ver uma praga que a Bíblia não diz, mas eu posso opinar sobre isso? A Bíblia vai dizer a chamada praga das trevas, que houve trevas sobre toda a terra do Egito. Mas na casa do judeu, na casa do hebreu tinha luz. E a praga não foi só à noite, foi durante o dia também. Houve uma escuridão durante o dia e uma escuridão durante a noite. E ninguém enxergava nada, ninguém saía do lugar, porque se saísse tropeçava. Uma praga terrível, de escuridão plena e total. Agora, na casa do judeu tinha luz, ele funcionava normalmente. Eu fiquei pensando já, porque assim, sabe, o rio virar sangue, ter mosca, que veio das rãs que saíram de lá, tudo tem uma explicação lógica. Agora, a explicação de ter treva nessa casa, nessa luz, treva nessa luz, aqui ser escuridão nessa, mas essa aqui ter dia. Eu já fiquei pensando nisso, como que Deus fez? Aí outro dia desse, eu desenvolvi uma linha de raciocínio. É muito simples. Os egípcios ficaram cegos. E o povo judeu continuava enxergando. Simples. Deus cegou todo mundo que era egípcio. Ele de olho aberto, cego, tudo escuro. E os judeus de olho aberto vendo tudo, claro. Ou seja, havia trevas na casa do egípcio, enquanto que havia luz na casa dos judeus. Irmãos, Deus sabe trabalhar. Deus sabe fazer como ninguém. Ele é o Deus do meode, o Deus do extraordinário. E o povo viu tudo isso. A última praga, eles não saíram do Egito, eles foram expulsos de lá. Deram para eles joias, ouro, tesouro. Se olha, saiam daqui, saíram ricos, vão embora, porque todos os primogênitos morreram. Menos aqueles que tinham sangue na porta. E quando eles chegam diante do mar, Faraó muda de ideia, convoca seu exército e vai atrás dele para matá-los. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o mar se abre e eles passam a pés enxutos. Livro dos Salmos usa a expressão a pés enxutos. É uma outra coisa que já me fez muito parar e ficar olhando para o céu e pensando. Porque, irmãos, como pés enxutos? Como? Porque quem vai na praia, quando a água, a onda vem e ela volta, se você pisar na terra, o pé afunda, sim ou não? Afunda, porque está molhado, aí afunda, o pé afunda. Se o mar abriu, aquela terra estava toda molhada, tinha que afundar o pé das pessoas.
Eles tinham carroça. A roda não tinha como rodar, afundar, travava na lama. Animais, crianças. Então eu já fiquei pensando, meu Deus, como? Eu gosto muito de assistir filme. Eu gosto. Eu não sei se alguém aqui já assistiu Thor. Lá no planeta deles, tem uma ponte de luz que o pessoal conecta do planeta para o portal que tem acesso ao universo. Eu estou assistindo muito filme, né? Aí o cara anda no invisível, mas é uma ponte de luz. Uma vez eu estava parado e disse assim, Deus, eu acho que tu fez uma estrada de luz. E o pessoal andou no sobrenatural. Porque os pés ficaram enxutos. A roda dos carros rodava sem dificuldade. Quando o povo passa, Deus recolhe a ponte de luz. Ao ponto que a Bíblia diz que a roda dos carros dos egípcios travava na lama, afundou. Então eles não conseguiram andar, porque travou. Pisava dentro e afundava a bota, travou. E eles ficaram atolados no meio do mar, até que o mar fechou. Israel viu isso. Israel andou sobre o sobrenatural. Você tem noção disso? 90 dias depois, eles estão dizendo para Moisés, eu queria era ter morrido lá no Egito como escravo, porque não tem pão e nem tem carne. Ai, que saudade de carne, que vontade de comer uma cebolinha lá do Egito, aquele pepino. Ai, que vontade. Ah, Moisés, tu trouxe a gente aqui para morrer. Miserável. Sabe por quê, irmãos? Porque é gente. É gente. Gente é assim. Porque você vê 140 anos na miséria. Em 52 dias o cara restaura. Ele dá um pulinho ali, quando volta está tudo virado de cabeça para baixo. Porque é gente. Você está entendendo, sim ou não? É gente. Eu me lembro, meu pai gostava muito de piada. Naquela época, lá atrás, a gente comprava LP de piada. Lembra disso, Zé? E eu me lembro que papai comprou um LP de Ari Toledo. Eu sei, irmão, estou velho. E ele comprou um LP de Ari Toledo. E o LP tinha uma piada. Irmão, eu estou falando de 30 anos, 40 anos atrás. Aí você vai perguntar para mim assim, pastor, como é que o senhor lembra disso? É que uma das piadas do LP eu não entendi. Então eu fiquei meses pensando naquela piada. Porque eu não entendi. Um belo dia nós estamos almoçando e eu entro numa crise de riso, uma criança. E eu começo a rir, adolescente ali, rindo. Todo mundo achou que eu estava doido. Não, é que meses depois eu entendi a piada. E a piada era mais ou menos assim. Diz que naquela época, né, no 7 de setembro, tinha as marchas, né, ainda tem, né, a parada militar. E a mãe foi convidada para estar num palanque, para ver o filho marchando. E aí vem a tropa do filho. E a mãe começa a passar mal. O pessoal socorre a mulher. Por que você está passando mal? E ela diz, mais de 5.000 homens marchando. Só o meu filho está com o passo certo. Eu sei que tem gente que não entendeu. Não se preocupe, isso aconteceu comigo também. 4.999 pessoas, ela disse, estão com o passo errado.
E só o meu filho está marchando certo. Normalmente, quando eu faço gabinete, que algumas pessoas sentam e começam a contar um pouco da história, eu lembro da piada de Ari Toledo. Eu digo, ela é a única que está com o passo certo. E nós temos essa tendência de achar que estamos com o passo certo. De que está tudo fora do lugar, menos nós. Que todo mundo está fazendo errado, menos nós. Que todo mundo é contra você, porque você é santo. E quando chega o capítulo 13, que Neemias volta, aquele povo, que no capítulo 10, 11 e 12, teve seus nomes numa lista de honra, porque tinham construído o muro. É o povo que faz aliança com o inimigo, profana o templo, porque coloca gente não crente dentro do templo, deixam de dizimar, e os levitas e sacerdotes começam a passar necessidade, profanam o sábado do Senhor, casam com mulheres pagãs, em um pequeno espaço de tempo. E sabe quem era esse povo? Os mesmos que no capítulo 9 jejuaram, vestiram pano de saco, se humilharam, pediram para renovar a aliança com Deus, confessaram seus pecados, clamaram ao Senhor, declararam: Deus, nós somos teus filhos. Obrigado, nós construímos em 52 dias esses muros. Ó Deus lindo, maravilhoso, santo e eterno. No capítulo 8, Esdras pega o livro da lei, começa a ler. Eles passam 6 horas em pé. 6 horas. Esdras lendo a lei e eles em pé, diz a Bíblia. 8:3 de Neemias. E diz que quando eles começaram a ouvir a lei, eles choraram. Choraram, 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 se quebrantaram, declararam: Deus, nós te amamos. Mas o mesmo povo que chora, hoje, é o povo que peca amanhã. Porque é o mesmo que te abraça, é o que te abandona. O mesmo que diz que te ama, é o que diz que você não presta. É o mesmo. Por quê? Porque todos nós somos gente. Carregamos os nossos problemas, os nossos erros, um pouco do nosso pecado. Não somos diferentes dos outros. Não somos o filho da mulher que marcha com o passo certo. Nossas guerras, irmãos, não é somente externa, ela também é interna. Nossa guerra não é somente contra o outro, nossa guerra é contra a gente também. Você consegue entender isso, sim ou não? Por isso que o apóstolo Paulo disse: o mal que eu luto contra está dentro. E o bem que eu defendo, que eu propago, acabo não conseguindo fazer. A guerra não é somente contra o outro. A guerra também é contra nós. Porque nós não acertamos tudo. Mas em ambos os casos, tanto lutando pelo lado de fora, ou lutando pelo lado de dentro, como disse Paulo, lutas externas e internas. Em ambos os casos, nós precisamos tomar algumas medidas. E o capítulo 6 de Neemias vai mostrar algumas coisas que nós precisamos para vencer. Algumas coisas que nós precisamos fazer para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque todos nós temos um propósito.
Todos nós temos um propósito. Mas, mesmo sabendo que Deus nos salvou e continua salvando para que nós venhamos a cumprir algo do propósito dele na nossa vida, nós vamos sempre ter inimigos que vão lutar contra o propósito de Deus na nossa vida. Neemias capítulo 6, versículo 1 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu havia edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até mesmo o tempo também não tinha ainda colocado as portas, Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: grande Neemias, brother, cara do peito, ó, tamo junto, irmão. Vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém, eles estavam intentando fazer-me mal. Então enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Esse último versículo tem uma interrogação, sim ou não? Esses 3 versículos que nós lemos nos mostram algumas coisas. Primeiro, os inimigos são sempre os mesmos. Porque Sambalate, Tobias e Gésem aparece no capítulo 2, no verso 10, no capítulo 2, no verso 19, no capítulo 4, no verso 2, no capítulo 4, no verso 3 e por aí em diante. Eles aparecem várias vezes nessa história, ou seja, os inimigos são os mesmos. Sempre. Irmãos, a guerra não acaba. A tentativa do diabo de atrapalhar a nossa vida, ela não cessa no capítulo seguinte. Sempre no próximo capítulo, Sambalate está lá. E não adianta você chorar, não adianta você temer, não adianta você se esconder. Por quê? Porque Deus aparece na nossa vida, não é nos nossos momentos áureos, mas é nos nossos momentos difíceis. Deus não aparece quando a gente está conquistando a terra, semeando e colhendo uvas. Mas Deus aparece quando a gente está no deserto. E quando falta água, a água sai da rocha. Quando falta pão, pão cai do céu. Deus aparece no processo e não na vitória. Deus aparece na luta, irmãos, e não na medalha. Deus aparece quando não tem ninguém para nos socorrer. Deus não aparece quando tem muita gente nos aplaudindo. Deus aparece quando nós estamos só e olhamos para todos os lados e perguntamos: e agora? E Deus diz: eu estou aqui do teu lado. Você entende isso? Por isso que nós não podemos reclamar dos inimigos. Nós não podemos reclamar dos amalequitas, nós não podemos reclamar dos filisteus, nós não podemos reclamar dos romanos, nós não podemos reclamar de Sambalate, Tobias e Gésem, porque eles estão ali para Deus mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua. Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus. Às vezes a gente se irrita, às vezes a gente fala assim: cara, eu não aguento mais Tobias, eu não aguento mais Sambalate, eu não aguento mais. Mas ele tem que estar ali, que é para Deus mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Por isso que o verso de número 16 diz assim: e os gentios viram que foi Deus que estava conosco quando terminamos essa obra. É Deus que está conosco. Os inimigos existem, irmãos. Deixa eu te falar, para tirar o propósito
propósito que Deus colocou na nossa vida. Escute, é preciso vigiar, ficar ligado. É preciso, irmãos, saber, porque o inimigo fala suave. O inimigo não bate de frente, não. Olha o que Sanbalat fez. No verso 2. Neemias, cara, vamos nos encontrar ali no Vale de Ono. Vamos tomar um café, brother? Porque eu vou te falar, tu é o cara, irmão. Tu fez esse negócio todo em 52 dias. Sou teu fãzão, brother. Vamos tomar um café? Para aí um pouquinho. Quem quer, irmãos, quem se levanta contra o propósito, quem quer ver você parado, não bate de frente, alisa. Lembra da serpente com Eva no paraíso? A serpente não falou assim: esse Deus é um mala, esse Deus não presta, esse Deus é isso e aquilo. Não, a conversa começou assim. A serpente falou para Eva: miga, tu é linda demais, miga. Olha que cabelo charmoso. E essa cut, belíssima. Vou te falar, viu? Falta só uma coisinha para tu ficar completa, mulher, porque eu sou tua amiga. Falta só uma coisinha. Fala, coração, o que é? Come daquela fruta. Tu vai ficar igual ele. Vai lá, mulher. Deixa de ser besta. Não foi de frente. Foi sutil. Foi uma ligação. Foi uma pergunta. Como é que você está? Estou orando por você. Porque sou tua amiga. O plano do diabo para tirar você do propósito é te mostrando mentiras com cara de verdade. O diabo não disse para Jesus assim: irmão, para com esse papo de ser Messias, irmão. Te lasca de vez, vamos se ferrar junto. Não. Foi, dá uma olhada direitinho, tudo isso eu te dou. Vamos governar nós dois. Vamos fazer uma dupla dinâmica. Tu não é mesmo filho de Deus? Transforma, mostra, cara. Tu é o cara, irmão. Estão te usando. Estão te usando para fazer o que não é para fazer. Não, faz isso não, irmão. Sai desse negócio. Reina sozinho. Brilha só. Para que está dando ouvidos a Deus? O inimigo não bate de frente. E tem muita gente caindo na conversa do inimigo. Criticando a igreja. Dentro da igreja. Mas criticando, muitas vezes, uma pregação quando se pede recurso para terminar o C3. Falando muitas vezes do carro do pastor. Não conhece a história, mas fala. Gente que não bate de frente, mas semeia veneno. E Sanbalat diz para Neemias: cara, dá uma parada aí, irmão. Vamos tomar café. Qual é o plano? Parar ele. Parar o propósito. E tem muita gente que cai nisso. Josias, por exemplo, foi o rei que mais se pareceu com Davi. Mas levou uma flecha e morreu. Porque foi entrar numa guerra que não era dele. Fez uma aliança com amizade
com o ímpio. Porque quem tem propósito, irmão, caminha no propósito. Eu não sou amigo de quem perdeu o propósito. Porque se eu estou aqui, eu estou por causa de um propósito. Se Deus me salvou por causa de um propósito. Se a minha família está servindo a Deus, ela serve a Deus por causa do propósito. O propósito é maior do que a pseudo-amizade. Amigos passam, o propósito permanece. Amigos vão embora, irmão. O propósito permanece. Pessoas que serviam comigo antes, que diziam que me amavam, hoje me detonam. E eu sinto alguma coisa? Não sinto nada. Por que, pastor, o senhor não sente mais nada? Porque, irmãos, não é sobre gente, porque gente é tudo igual, mas é sobre o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Se você tem um propósito para servir, irmãos, você todos os dias, você se levanta e sabe que Deus está com você. Porque você tem um propósito. O propósito é quem te move, irmãos. O propósito é quem te enche, te estabelece, te dá vontade de fazer as coisas. Não é para pessoas, é para o propósito. E quando esses pseudos amigos falam assim, pô, Neemias, para aí, cara, tu está muito corrido, muito alucinado, vamos tomar um café, irmão. Neemias diz no verso de número 2, não, a ideia deles não era se encontrar comigo no vale de Ono. O que eles queriam era fazer-me mal. Porque eles queriam me tirar do propósito. Eles queriam me fazer parar. Eles queriam encher a minha cabeça de lorota. Então, eu mandei para eles um recado. E a ideia de, eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. A ideia de descer é porque Jerusalém está em cima e o Vale de Ono está embaixo. Por isso que ele fala, eu não posso parar e descer. Mas no verso 3, o verso termina com uma pergunta. Então eu faria 2 perguntas para você esta noite. Primeira, Neemias diz para os seus inimigos, para os seus problemas, para aqueles que nunca andaram com ele no mesmo propósito, mas agora que ele está ascendendo, quer virar amiguinho. Mas nunca andaram no mesmo propósito. Porque o que nos move é o propósito. Nossa aliança se dá por causa do propósito. Perdeu o propósito, acaba a aliança. E aí, quando ele manda o recado, que Neemias percebe que há uma maldade, que querem fazer ele parar, e ainda faltava colocar as portas. Neemias diz, estou fazendo grande obra. Não dá para parar. E a pergunta é, o que você está fazendo no reino de Deus? Por que as pessoas vão parando, esfriando, recuando, até que desistem? Nós não podemos estar parados no reino de Deus, porque é isso que o diabo quer. Ele quer parar você. Ele quer deixar você um crente anestesiado, sem fazer nada na casa de Deus, sem fazer nada no reino de Deus, sem fazer nada no propósito de Deus. É isso que ele quer, parar você. Porque se ele para você, ele para a obra. Então ele quer parar você. Então o que você está fazendo no reino de Deus? E por isso que Neemias poderia ter dito assim, estou fazendo uma obra. Mas para Neemias, que era copeiro do rei, que foi ministro de Artaxerxes, que sabia o que era obra, sabia o que era servir, sabia o que era trabalhar, sabia o que é trabalhar, o que é servir, todo mundo sabe. Mas fazer na casa de Deus é diferente.
servir ao reino é diferente. Todo trabalho que você faz é obra, mas quando você faz no reino é grande obra, porque é para um grande Deus, que estabeleceu uma grande salvação, que tem um grande projeto, que é levar o seu povo para morar na eternidade, de eternidade, porque lá tudo é grande. Você não serve a um Deus pequeno, você serve a um Deus grande, e por isso a sua obra é grande. E Neemias diz: estou fazendo grande obra, estou servindo ao reino, estou executando no reino. Pergunta: o que você está fazendo para o reino? Aonde você está servindo? Porque talvez para muita gente, grande obra é só se ele estivesse aqui em cima pregando. Mas não. Está sendo transmitido pela internet. Tem gente filmando. Quando você chegou com seu carro, teve gente no estacionamento, dizendo: olha, coloca o carro aqui. Isso é uma grande obra. Está ali em pé, desde que começou o culto. Eles estão há mais de 1 hora em pé. Isso é uma grande obra. Tem gente que, quando você chegou lá fora, pode estar cheio de problema em casa, mas quando você chegou, apertou sua mão, deu um sorriso e disse: bom culto. Isso é uma grande obra. Lá em cima estão no projetor, no corte. Ali atrás está no som, na luz. Isso é uma grande obra. Você está aqui? Seus filhos estão aprendendo Bíblia lá atrás. Não, ninguém está como babá dos seus filhos. Estão ensinando Bíblia para ele. E quem está lá atrás e não está cultuando, está fazendo uma grande obra. E Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Agora, olha outra frase. Por que pararia a obra se eu fosse aí conversar com vocês? Existe uma frase muito bonita que diz assim: todos são necessários, mas ninguém é insubstituível. Já viu essa frase, sim ou não? Mas isso não é verdade na Bíblia. Porque quando Deus salvou você, era com você que Ele havia escrito um projeto e entregado um propósito. Foi para você. E se você parou, o que você foi estabelecido por Deus para fazer, também parou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma arma contra o diabo. É você que Deus usa para desfazer as obras das trevas. Você é uma ferramenta na mão do Espírito Santo para operar, para abençoar outras pessoas. Eu posso ser pastor, sim ou não? Porque pastor adora dizer para a pessoa: diga a pessoa que está do seu lado, eu sei que ninguém gosta, por causa disso eu vou fazer. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse: ei, mas diga para ela: ei, Deus conta com você na sua obra. Não pare. Não pare. Não cesse. Não negocie com o diabo. Porque você é uma arma na mão de Deus. Você é uma ferramenta na mão do Espírito Santo. E tudo que o diabo quer parar você, ele vai botar outras obras, mas não a grande obra. Ele vai levantar pessoas para azucrinar o teu juízo. Mas é você que tem que responder: eu não vou
Porque se eu for, para. Porque se você falta a lista do estacionamento, falta. Se você falta o louvor, se você falta o teclado, a guitarra, o baixo, falta. Se você não vai ao GC, não, outro não vai sentar na tua cadeira. Falta. E Deus sente que está faltando você. O Espírito Santo sente que está faltando você. E você sente que você está faltando. Porque Deus está falando com você. Deus está dizendo, ei, chegou a hora de se levantar e voltar para a obra. Chegou a hora de arregaçar de novo. Chegou a hora de recomeçar. Chegou a hora de se envolver. Chegou a hora, porque o diabo está tentando parar você. Ele quer que você seja inútil na obra de Deus, porque ele não vai se preocupar, porque os muros não vão se levantar, porque as portas não vão ser colocadas, e o povo vai continuar na miséria. E ele não vai tentar só uma vez. Olha o que aqui diz o verso de número 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, respondi por 4 vezes a mesma coisa: não vou parar. Deus deu a você um talento e você precisa usar. Deus colocou você para exercer um ministério, você precisa exercê-lo. Deus colocou você para construir muros, você precisa construir. Deus colocou você para exercer o propósito dele na sua vida, você precisa levantar. E eles tentaram várias vezes, inúmeras vezes. E colocaram até um profeta para profetizar. E colocaram gente dentro do templo para dizer, vai lá, os caras é gente boa, dá uma paradinha aí. Mas Neemias sabia que Deus havia chamado ele. Neemias disse, não, eu não paro. Eu não cesso. Eu não tiro meu nome da lista. Eu não vou faltar escala. Eu não vou largar o GC. Eu não vou largar aquilo que Deus colocou para eu fazer, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Estou fazendo algo que Deus colocou no meu coração, eu não vou parar, porque Deus colocou no meu coração, eu não vou recuar. Então ele ora, e ele diz, Deus, lembra-te dos meus inimigos, porque quanto a mim, eu vou continuar firme fazendo a obra de Deus. E no capítulo 6, do verso 15, 52 dias, eles terminaram os muros. Eles cumpriram o propósito que Deus havia estabelecido para eles fazerem. Levou tempo, porque tudo tem tempo, e o tempo levou e ele cumpriu o propósito. Deus tem propósito para cada um de nós. E o verso 16 é lindo. Porque diz assim, os inimigos viram, reconheceram, que não foi o dinheiro do copeiro do rei, não foi a habilidade do copeiro do rei, eles reconheceram que o nosso Deus interveio na obra, que Deus chegou chegando, que Deus fez, que Deus agiu, que Deus operou, foi o Senhor através de mim que fez essa obra, porque é Deus quem faz a obra, é a boa mão dele, é Deus na vida dele que faz a obra. Os próprios inimigos viram, depois de terem tentado várias vezes fazer ele parar, e viram que não conseguia fazer ele parar, que não era ele, era Deus movendo ele. Deus está nos movendo, irmãos, para uma grande obra. Deus está movendo você e a sua casa para uma grande obra.
Você tem um propósito de Deus. Você tem. Eu vou de novo ser pastor. Eu vou de novo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem um propósito na sua vida. Mas diga de novo com vontade: ei, Deus tem um propósito na sua vida. E se Deus tem um propósito, a gente não pode parar. Amém? A única coisa que Neemias disse que podia parar ele era pecado. Ele diz: tentaram me levar para dentro do templo, porque sabiam que se eu fosse, porque primeiro convidaram ele para descer e ele disse não. Então disseram: vai e entra lá no templo, a gente conversa lá no templo. Mas Neemias não era sacerdote, então ele não podia entrar no Santo dos Santos. Então ele diz: eu entendi o negócio. Queriam me fazer pecar, porque a única coisa que tira o homem do propósito é o pecado. Eles queriam me fazer pecar. Não, mas eu sabia que Deus não iria acordar com isso. Então ele diz: Deus, lembra-te de mim. Porque Tobias e Sambalá, no tocante ao teu projeto, não tem nada a ver e querem parar. E aí o 15 diz: acabou-se a obra. E o 16 diz: os inimigos viram que foi Deus. Passaram-se o tempo. Então ele faz uma lista, homenageando as pessoas. Eles levam o povo à consagração. O povo se humilha. Mas na ida que ele vai e ele volta, o povo novamente decai. E no capítulo 13, ele coloca as coisas em ordem. Ele restaura novamente o povo diante de Deus. Separa novamente os estrangeiros de Israel. Mantém de volta a manutenção dos levitas e dos sacerdotes. Expulsa Tobias do templo. Restaura as obras dos levitas servindo a Deus. Restabelece o sábado. Condena os casamentos mistos e desfaz. E novamente o povo está na presença de Deus. E os 2 últimos versículos do capítulo 13 é assim: limpei-os, pois de toda estrangeirice. Limpei o povo da estrangeirice, do pecado. E coloquei cada um no seu lugar. Designei cada um, o serviço dos sacerdotes, dos levitas, pôs cada um para fazer o que deveria ser feito. O verso 31 ele diz: como também eu forneci lenha em tempo determinado, eu dei. Eu dei as primícias. Eu entreguei para o Senhor o meu melhor. E eu disse: Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te para o meu bem. Só que a palavra lembra-te, que significa zacar, não quer dizer que Deus se esquece. Porque quando ele diz lembra-te, é como se Deus se esquecesse. Só que Deus não se esquece. O que Neemias está dizendo: Senhor, eu dei os melhores anos da minha vida. Eu dei os meus recursos. Eu dei tudo que eu podia dar. Os meus anos foram na tua casa e te servindo. Então, não retires de mim a tua presença. Porque zacar quer dizer um Deus que olha ontem, um Deus que olha hoje, e um Deus que vai continuar olhando lá na frente. Ele está dizendo: zacar. Ele está dizendo: lembra-te de mim. Porque quando eu dei a lenha,
quando eu abracei a promessa, quando eu fiz o meu melhor. Não foi para homens, foi para o meu Deus. Eu dei os meus anos, eu dei a minha saúde. É a ideia das primícias. Eu dei a mim mesmo. Eu dei os meus recursos, eu forneci lenha. Eu fiz tudo o que eu pude para cumprir o propósito que o Senhor havia determinado para a minha vida. Talvez as pessoas não entenderam. Talvez elas continuam sem entender. Mas tudo o que eu quero é que quando o Senhor olhar Zacá, o Senhor me enxergue. O Senhor veja a mim, a minha casa, os meus filhos. O Senhor me contemple. Não tire os olhos de mim. É tudo que eu te peço. Tudo que Neemias pediu era a presença de Deus. Lembra-te, Zacá. Não que Deus esqueça, mas a ideia de Zacá é: eu quero estar na tua frente o tempo todo. É só o que eu quero. Porque por mais que eu vá servir e por mais que eu vá fazer na tua casa, por mais que eu me canse, por mais que eu me desgaste, por mais... não é para ninguém. Porque o mesmo povo que chora quando Esdras lê a lei é o povo que profana o templo meses depois. O mesmo povo que celebra junto com Miriam, logo depois que o Mar Vermelho afoga o exército de Faraó, é o mesmo povo que vai dizer: Moisés, tu é um miserável, a gente queria ter morrido no Egito. É o mesmo povo. É com gente que a gente lida todo dia. E infelizmente, gente é gente. E Neemias termina o seu livro dizendo: eu dei minha vida, minha saúde, meus anos, meus recursos, por caras, rostos, fisionomias que eu nem mais sei quem são. Mas é sobre o propósito. Por isso que a única coisa que eu te peço é que eu não deixe a tua presença, que eu não saia dela, que os teus olhos estejam sobre mim, porque não me importa nada o que as pessoas digam, o que as pessoas achem, o que as pessoas façam. Somente o Senhor importa. Somente o Senhor importa. Por isso que você não pode parar. Você não pode parar por causa dos outros. Você não pode parar por causa de Sambalá ou Tobias. Você não pode parar por causa das pessoas. Você não pode parar porque tem um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito é o que importa. Esse é a razão pela qual Deus te salvou, te trouxe aqui. Essa é a razão pela qual Deus é contigo. Essa é a razão pela qual Deus te faz prosperar. Essa é a razão pela qual a boa mão de Deus está sobre você. É porque Ele te deu um propósito que você não pode fugir dele. Fique de pé.